Meu bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós agradecemos também aos nossos amigos que nos acompanham através do canal Adventistas Parque Piauí no YouTube. Convidamos a quem estiver assistindo online, né, que possa compartilhar o link para outras pessoas também terem acesso à informação ou às informações que nós vamos ter nessa manhã. Nós gostaríamos de chamar aqui o nosso convidado, doutor Sabas. Por favor, doutor, pode vir sentar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Pode pegar o microfone. Falar um pouquinho sobre o Dr. Sabas, depois ele pode se apresentar um pouco mais também, né? Mas o Dr. Sabas, ele é doutor e mestre em medicina pela Unicamp, tem residência em cirurgia oncológica, é titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, Cancerologia e Ginecologia, é especialista em mastologia, oncologia, ginecologia e cirurgia geral. Foi professor de oncologia da UFP, né, entre 1998 e 2018. Fez pós-graduação em oncologia mamária pela Santa Casa de Belo Horizonte e, de acordo com as informações aqui, atualmente cursa pós-graduação em câncer hereditário pelo Hospital Albert Einstein. É isso? Confere. Muito bem. Obrigado por sua presença, doutor. Lembrando que nós temos um microfone sem fio, para quem quiser fazer as perguntas, e também os nossos amigos do YouTube vão poder participar com a gente, fazendo as perguntas. Na medida do possível, eu vou dando uma olhada aqui, para ver se tem pergunta também no YouTube, para a gente fazer. Então, doutor, vamos lá, sem muitas delongas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a temática do mês de outubro, né? Doutor, aqui a gente tem algumas perguntas, tá? E eu vou começar aqui perguntando qual é a diferença entre cisto, nódulo e mioma. Às vezes a gente vai fazer o exame, né? Nós mulheres já na faixa, a partir dos 40 anos, a gente vai aí na ultrassom mamária, ou na mamografia, ou na ultrassom transvaginal. Aí eles dizem assim, olha, você tem um mioma no útero, você tem um cisto no ovário, você tem um nódulo no seio. Qual é a diferença, doutor? Inicialmente, obrigado, Marlene, Marlete, né? Marlete, pelo isso. Convite, a Sheila por estar aqui. É um prazer sempre poder contribuir para difundir informações científicas qualificadas. Né? Hoje nós temos acesso à informação muito fácil, mas às vezes a gente tem dificuldade, a gente que não é da área técnica, de selecionar as melhores fontes para a informação. Isso vale para tudo, né? Se eu tenho uma luz quebrada lá em casa, se eu for atrás na internet, tem vídeo lá no YouTube ensinando como é, mas se você não tiver cuidado, pega um choque e pode morrer. Então, na medicina, da mesma forma, essas informações estão aí no Google, estão no YouTube. Então, qual é a diferença entre cisto e nódulo? Para começar, que são as lesões mais frequentes, por exemplo, na mama e também no útero e nos ovários. O cisto, ele é uma formação que o conteúdo dele é líquido. Esse líquido, ele é formado ou porque tem alguma glândula que entupiu o seu orifíciozinho por onde saía aquele líquido e aí acumula aquele líquido lá dentro, como acontece, por exemplo, nos cistos mamários, ou pode ocorrer um cisto durante a ovulação no ovário. Toda mulher, durante a sua ovulação, ela vai produzir um cisto. Então, toda mulher vai produzir durante a sua vida entre 200 a 400 cistos de ovário. Então, todo ano ela forma um cisto, todo mês ela forma um cisto, que esse cisto vai aumentar de tamanho, ele rompe quando acontece a ovulação, que é para preparar para uma gravidez. Então, toda mulher que se fizer ultrassom, em algum momento da vida dela, ela vai encontrar um cisto de ovário. E os cistos da mama também são muito frequentes, em torno de praticamente 50% das mulheres terão cisto em algum momento da sua vida. E o nódulo sólido é aquele que é de carne, né, que é um nódulo que, na maioria das vezes, também é benigno. Em torno de 30% das mulheres têm nódulos de mama, e esses nódulos, a maioria são benignos, né? Uma percentual pequeno é que realmente vai ser câncer. E o mioma é a condição mais frequente do útero. Em torno de 30% das mulheres terão mioma em algum momento da sua vida.
esses miomas podem estar associados ao aumento do risco de câncer, mas ele é muito pequeno. Tanto é que nós não recomendamos nenhum tratamento específico para o mioma se o paciente não está sentindo nada. Então, se o paciente não sente nada, a gente recomenda que aquele mioma seja apenas acompanhado ou observado. E são preocupantes, assim, eu entendi que a ovulação normalmente ela vai deixar uma cicatriz, que seria o cisto, né? E é de se preocupar que em algum momento esses cistos ou esses nódulos vão trazer algum problema ou alguma evolução para uma doença mais grave? Então, o cisto de ovário ele vai formar, ele cresce, pode atingir aí 3, geralmente ele fica entre 2,5 e 3 centímetros, mas pode atingir 4 centímetros, 5 centímetros e pode causar dor, sobretudo quando ele rompe. Também quando ele rompe, ele pode sangrar, formando o que a gente chama de cisto hemorrágico. Algumas pacientes, mas são muito poucas, vão precisar de uma cirurgia de urgência quando esse cisto cresce muito e rompe para dentro da barriga e pode sangrar. Mas quando isso acontece, é uma dor que dura geralmente mais de 6 horas, é uma dor intensa, a pessoa começa a suar frio, às vezes tem náuseas, vômitos, pode desmaiar, e normalmente ela vai ser encaminhada para a urgência para ser examinada. A maioria das vezes, 98, 99% das vezes, esse cisto não vai trazer problema nenhum. Ele deixa uma pequena cicatriz no ovário, que durante a menopausa esse ovário ele vai atrofiar, vai diminuir porque ele não vai produzir mais hormônio. Portanto, esses cistos, que a gente chama foliculares, que é o cisto da ovulação, eles não são cistos que preocupam. Geralmente, eles começam a aparecer a partir dos 9, 10, 11 anos de idade, quando começa a ovulação. No passado, quem tem aqui mais de 60, 50 anos, a primeira menstruação da mulher geralmente era mais tardia. Isso tem sido antecipado cada vez mais, a gente não tem uma explicação científica muito sólida para isso, mas o certo é que a idade da primeira menstruação tem sido cada vez mais precoce. E a dor, tem uma dor, que é essa dor chamada dor do meio do ciclo, que é exatamente quando o cisto vai crescendo, geralmente no 14º, 15º dia depois da menstruação, é que esse cisto ele vai estourar, ele vai ovular. E ela pode ter uma dor maior. E os nódulos da mama, como eu disse, a maioria são benignos. Então, toda vez que a mulher sentir o nódulo da mama, o ideal é ela ficar preocupada, obviamente, mas não se desesperar, porque a maioria desses nódulos serão benignos. O câncer de mama é uma doença frequente, mas quando ela sentir o nódulo da mama, o diagnóstico principal, a princípio, é que seja uma condição benigna. Obviamente, se ela sentiu qualquer coisa diferente na mama, deve procurar ajuda médica para que seja esclarecido se aquilo é um cisto, se é um nódulo, se é um câncer de mama, e a partir daí seja tomadas as medidas apropriadas. Pronto. Então, na detecção, né, de um nódulo, né, que é o mais comum na mama que poderia dar problema, aí a pessoa se preocupa, mas que outros sinais ela poderia ver, né, ou, sei lá, de repente se preocupar um pouco mais, que indicaria um câncer de mama? Então, qual é a apresentação principal do câncer de mama? Primeiro que ele acontece geralmente depois dos 40 anos. Antes dos 30 anos ele é um câncer menos frequente. Em torno de 80% a 85% dos cânceres vão ocorrer depois dos 40 anos de idade. Então, toda mulher que a partir de 35 anos sinta um nódulo na mama, que seja indolor, crescimento rápido, endurecido, às vezes ele começa a ficar fixo, começa a puxar o bico do peito, a pele da mama fica grossa, sai sangue no bico do peito, caroço debaixo do braço também endurecido, esses são os principais sinais e sintomas que o paciente deve se preocupar e procurar ajuda médica de imediato. Existe um câncer muito raro que ele começa com uma coceira no bico do peito. Então, toda coceira persistente só do bico do peito, não coça mais nada na mama, só no bico do peito. Usou uma pomada 2, 3 semanas, não melhorou, também deve procurar ajuda médica, porque isso tem um tipo de câncer de mama raro e pode acontecer só com essa coceirinha. Você não vê nada, nenhum exame é capaz de detectar ele, nem mamografia, ressonância, ultrassom, mas o médico, ele pode ver que o bico do peito está diferente, às vezes ele está um pouco mais
avermelhado, ele começa a descamar e nas fases mais avançadas ele forma uma feridinha no bico do peito. Doutor, não estou dizendo aqui que, me permita por favor, não estou dizendo aqui que toda coceira no bico do peito tem que correr para o médico. Você pode usar uma pomada, obviamente, local 2, 3 semanas, a maioria dessas pomadas que tem corticoide, e vai melhorar, porque na maioria das vezes é benigna. Essa é uma condição rara que a gente sempre orienta, porque se persistir, tudo aquilo que persiste mais de 2 semanas chama mais a atenção e deve realmente o paciente procurar ajuda médica. E nesses sintomas que você falou, né, de que são sinais assim, de preocupação, quando a mulher percebe esses sintomas, ela ainda está no início ou já ela está no estágio já mais difícil de ser tratado? Nós, felizmente, nesses últimos 20 anos, o tratamento do câncer de mama, ele evoluiu de forma assustadora, né? Isso foi muito bom para a comunidade, para o mundo todo. E essa evolução do tratamento permite que o que eu espero ainda presenciar é que a gente não se preocupe muito mais com o diagnóstico de câncer de mama, que ele se torne uma doença curável, independente do estágio que ele aconteça. Para você ter uma ideia, há 3 anos atrás foi publicado o primeiro caso de uma paciente considerada curada de câncer de mama que tinha metástase. Até 3 anos atrás, nós oncologistas, quando tínhamos um doente com câncer de mama, por exemplo, com metástase no cérebro, no fígado, a gente conversava com essa família que a gente não ia conseguir curá-la. Então, isso não é mais verdade. Então, as pacientes que têm metástase com câncer de mama agora podem ficar curadas e não morrerão do câncer de mama, morrerão de outra coisa. Então, mesmo que a paciente sinta o nódulo, que o nódulo esteja na axila, e mesmo que tenha metástase, hoje essa paciente pode ser curada com todos os tratamentos modernos disponíveis. A nossa dificuldade maior hoje, Marlene, é acesso a esses tratamentos. Esses tratamentos são caros. Quanto mais moderno é o tratamento, mais caro ele é, porque a indústria, obviamente, tem que tirar todo o investimento que foi colocado naquele remédio. Para você ter uma ideia, alguns tratamentos de câncer de mama hoje, que são bancados, inclusive, pelo Sistema Único de Saúde, para tratar uma paciente, custa R$300 mil só com os remédios. Então, é um tratamento muito caro. Às vezes a gente reclama muito do SUS, mas o SUS é um sistema que nos ajuda muito ainda. É claro que a gente tem que melhorar em vários outros setores, mas hoje o paciente oncológico, na maioria das vezes, consegue ter acesso a um tratamento relativamente bom dentro do Sistema Único de Saúde. E, obviamente, com essa pandemia agora a gente teve mais dificuldade de acesso, né? As pessoas tiveram mais dificuldade de acessar o sistema de saúde, mas em câncer de mama, boa parte dos tratamentos eles estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem uma taxa de cura do câncer de mama quando tratado de forma adequada hoje em torno de 85%. Em alguns casos pode chegar a 98%. Hoje a gente classifica o câncer de mama em vários tipos. Então, o melhor tipo que existe, 98% das pacientes que serão diagnosticadas com aquele câncer ficarão curadas, elas irão morrer de outra coisa. Então, o fato dela sentir um nódulo de 3, 4 centímetros, deve ficar preocupada, mas não é motivo para desespero, porque existe realmente tratamento efetivo, inclusive sem necessidade de retirar a mama. Que bom, né? É uma notícia muito boa, sabe? Porque acho que assim, o grande temor de toda mulher quando chega nos 40 anos, né? E, doutor, falando aqui sobre fatores de risco, causas, né? Tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, tratamento com hormônio ou anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama? Nós temos o anticoncepcional, que é usado para aquelas mulheres que não querem ter filhos ou não podem. E temos a reposição hormonal, que é você oferecer hormônio para aquela mulher que o ovário não está funcionando mais e ela entrou na menopausa, que é um período às vezes muito difícil. Em torno de metade das mulheres sofrem muito com a menopausa. Calor no corpo, irritação, insônia, infecção urinária, aumenta o risco de osteoporose, de doença cardíaca. Então, para essas pacientes que são muito sintomáticas, a gente recomenda que seja feita a reposição hormonal. E ele aumenta o risco de câncer? Aumenta. Esse risco, ele é um risco pequeno, né? Quando você conversa com as pacientes, explica para ela qual é esse risco absoluto de ter aumento do risco de câncer de mama,
esse risco ele é pequeno. Só para vocês entenderem, vamos supor que nós temos 1.000 mulheres que não usam. Vou retratar aqui o estudo que foi feito, que é o maior estudo que foi publicado há 20 anos, chamado WHI. Ele pegou que, por exemplo, 10.000 mulheres usaram hormônio, 10.000 mulheres não usaram hormônio. Dessas 10.000 mulheres que usaram hormônio, depois de 10 anos, teve 8 casos a mais de câncer de mama. Isso é muito pouco nessa quantidade de mulheres. Se a gente considerar de cada 100 mulheres, 13 terão câncer de mama, então 8 em 10.000 em 10 anos é muito pouco o número absoluto. E o anticoncepcional, os resultados científicos, neste momento, eles são controversos. Tudo indica que ele aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama. Porém, quem usa anticoncepcional tem uma diminuição de 50% do risco de câncer de ovário. Então, essa é outra coisa importante. Anticoncepcional aumenta um pouquinho o câncer de mama, mas diminui o risco de câncer de ovário, que é um câncer muito mais grave do que o câncer de mama, embora seja um câncer menos frequente também. Nós temos, em média, no Brasil, quase 70.000 cânceres de mama por ano, e câncer de ovário são em torno de 7.000. Então, é um tumor muito menos frequente. O problema principal do anticoncepcional é pressão alta. Quem teve trombose não pode tomar, quem tem pressão alta grave não pode tomar, quem tem enxaqueca grave não pode tomar, quem tem problemas hepáticos graves não pode tomar. Essas são as principais contraindicações para o uso do anticoncepcional. E para aquelas que não conseguem usar anticoncepcional, você pode usar um DIU de cobre, que é um DIU que não tem hormônio e que também é efetivo. Inclusive, está disponível no Sistema Único de Saúde, nas unidades de saúde você consegue colocar esse DIU pelo Sistema Único de Saúde, que ele é efetivo, ele pode ficar durante 5 anos, e para aquelas que não podem usar, o anticoncepcional seria uma opção. Muito bem, e sobre fatores hereditários? Minha mãe teve, minha avó teve, eu vou ter também? Então, esse é um tema importante. Eu até deixei aqui com a Sheila 5 exemplares de um livro que eu escrevi agora, que é Predisposição Hereditária ao Câncer, que é um livro de informação para pacientes e para os familiares. Porque eu costumo dizer, quando um paciente adoece a família, os amigos, porque é uma doença ainda que tem muito estigma, né? Há um estigma muito grande em torno da doença. Então, o câncer, ele é uma doença genética. Então, câncer é uma doença genética. Só tem câncer quem pode, não é quem quer. Todo mundo conhece uma pessoa que fuma, que bebe, que tem infecção por hepatite, que não faz atividade física, que é obeso, que morre com 90 anos e não tem câncer. O que essa pessoa tem de proteção para não desenvolver câncer? Na verdade, o câncer é uma célula que sai do seu controle de divisão celular normal, que a célula ela nasce, se divide, cumpre a sua função e morre. A célula oncológica, ela começa a se dividir, crescer, e ela não entra no processo de morte celular normal. Ela se torna uma célula imortal. Então, ela cresce, começa a circular pelo corpo da pessoa, se implanta em órgãos à distância e termina matando a pessoa se não for tratado. Então, esse é o mecanismo do câncer. E por que acontece isso? É porque o material genético não foi capaz de consertar os defeitos daquela divisão celular normal, e aí ele perde o controle. Quem tem um material genético apropriado para fazer essas correções dessas células que são alteradas, a chance de câncer é muito menor. Então, essa pessoa que fuma, que bebe, que teve hepatite, que teve infecção por HPV e não tem câncer, o material genético dela é capaz de consertar aqueles defeitos. Isso nós herdamos, nós não podemos modificar. E tem o câncer hereditário, que é aquele que você herdou do seu pai ou da sua mãe, um gene que está associado ao aumento do risco de câncer. De cada 100 casos de câncer, em torno de 70 são esporádicos, ou seja, não existe nenhum caso na família. Então, no consultório, a gente escuta todo dia, mas doutor, como é que eu fui ter câncer se na minha família não tem nenhum caso? Então, mas 70% das pessoas que terão câncer não tem nenhum caso na família. Em torno de 5 a 10% são cânceres hereditários.
A mãe teve, a avó, a bisavó, irmãos, sobrinhos, aquela família que a gente conhece tem 10, 15 casos de câncer. Para esses cânceres hereditários, hoje é um grupo à parte da oncologia, porque nós temos muita coisa para oferecer para esses pacientes. Mudar o estilo de vida, que a gente sabe que diminui o risco de câncer, que seria a prevenção primária. Fazer atividade física 3, 4 vezes por semana, não fumar, não beber. Tomar vacina contra o vírus HPV, então levar as crianças, os adolescentes a partir dos 9 anos de idade para tomar a vacina do HPV, que diminui câncer da boca, câncer de pênis, vagina, vulva e câncer de colo do útero. A gente espera que daqui a 30, 40 anos, câncer de colo do útero seja praticamente varrido da superfície da Terra com a vacina do vírus HPV. Então é importante que a gente aumente a cobertura da vacina. Hoje, somente 50% das meninas tomaram a segunda dose e 10% dos meninos tomaram a segunda dose. A Fundação Municipal de Saúde agora está estimulando de novo, por conta da pandemia, as famílias levarem as suas crianças para atualizar a carteira vacinal. Então, se chega uma pessoa que tem essa mutação genética, que é identificada no exame de saliva ou de sangue, eu posso pedir para ela mudar o estilo de vida, posso dar remédio para diminuir o risco de câncer durante 5 a 10 anos, posso oferecer cirurgia para tirar os órgãos que vão desenvolver câncer. Por exemplo, existe uma mutação de câncer de tireoide que 100% vai ter câncer de tireoide. Então a gente recomenda retirar a tireoide antes que tenha o câncer. As pacientes têm alto risco de câncer de mama, pode ser tirado das mamas e colocar prótese. O paciente tem alto risco de câncer de ovário, tira o ovário. Alto risco de câncer do intestino, tira o intestino antes de desenvolver o câncer. Porque existem algumas mutações que 100% das pessoas vão ter câncer. E essas pessoas se submetem a essa cirurgia porque já viram várias pessoas na família sofrerem, morrer. Então essa é uma cirurgia que é feita muito hoje, né, no mundo todo, inclusive aqui em Teresina. A grande dificuldade que a gente tem hoje, Marlete, é o acesso a esses exames. Eles não são cobertos pelo Sistema Único de Saúde. Esse exame está custando, em média, entre R$ 1.200 a R$ 2.400, então é um exame ainda extremamente caro para identificar essas mutações. E quando eu identifico, muda completamente, porque ontem mesmo eu atendi uma senhora, por exemplo, que ela foi tratada... eu operei ela de um câncer de mama nas 2 mamas há uns 8 anos. E agora que ela teve condições de fazer o teste genético. E veio com a mutação. Aí ela tem 2 filhos homens. Então, quem tem essa mutação vai distribuir essa mutação. A natureza é impressionante. Ela distribui para metade. Então, um dos 2 aí vai ter mutação. Inclusive para o homem. Para o homem. E que o homem transfere para a filha. E que essa mutação do homem também está associada a câncer de mama em homem, câncer de próstata, câncer de pâncreas. Então, nós temos famílias, às vezes, tem 10 filhos, geralmente 3 ou 4 têm a mutação. E 4, 6 não vão ter. Ou, às vezes, divide bem no meio. Ou, às vezes, divide muito, a penetrância é muito grande. Eu tenho uma família com 5 mulheres, 4 já tiveram câncer, e a outra agora fez a cirurgia profilática, né? Tirou o útero, o ovário, e programado para tirar as mamas, porque já viu irmãs morrerem, as outras sofrendo do tratamento com quimioterapia, com cirurgia. Então, esse é um grande avanço no tratamento. A dificuldade que nós temos hoje é o acesso. O que a gente está lutando, junto do Sistema Único de Saúde, é que isso seja oferecido no Sistema Único de Saúde. Algumas universidades oferecem, alguns programas de pesquisa. A nossa realidade do Piauí hoje, isso não está incluído, a realização desse exame, infelizmente. Mas é importante pontuar que isso é para um grupo específico de pacientes. A maioria dos pacientes, em torno de 70%, 80%, terão cânceres esporádicos. Então, atividade física, alimentação, evitar açúcar. O brasileiro come, em média, hoje, 62 quilos de açúcar por ano. 62. Então, é ficar magrinho, atividade física, colocar o tênis, fazer caminhada. Hoje está cheio de tutorial no YouTube que você pode fazer atividade física em casa. Frutas, verduras, legumes, carnes brancas, né, e manter o mais saudável possível e tomar as 2 vacinas. Para a mulher agora o HPV e para o homem pode ser tomado até os 45 anos de idade na rede privada. Infelizmente é uma vacina também muito cara, custa em torno de R$ 1.000 essa vacina. E a hepatite B,
Quem não for vacinado, procura o posto de saúde para tomar hepatite B, que o câncer de fígado é um câncer agressivo e a vacina previne praticamente 100% dos casos de câncer de fígado. Muito boas essas atualizações, né? A gente saber o que a medicina já pode trazer, já pode oferecer, né? Marlete, eu queria só, para não passar aqui, só uma perguntinha assim, essa vacina da hepatite B, até que ano a gente pode tomar? Qual a idade? Até 100 anos. Ah, então tá, obrigada. Então, quem não for vacinado, procurar, que ela está disponível em todos os postos da Fundação Municipal de Saúde, né? A gente fica muito triste hoje quando a gente vê um paciente com hepatite B e que desenvolve uma cirrose, que desenvolve um câncer hepático. A vacina já está disponível há 40 anos aí no mercado e não era para ninguém estar morrendo mais nem de hepatite B e nem de câncer hepático relacionado à hepatite B. Mas ela não está naquela lista do... Ontem mesmo nós fomos no posto, eu e minha esposa, ela tomou a segunda dose da hepatite B e eu tomei a primeira. Então é uma vacina que praticamente é indolor. Eu nunca tinha visto uma vacina com menos reações do que da hepatite B. Você não sente praticamente nada, porque é usada uma agulhazinha muito fina, aquela que é usada para diabetes. Para insulina, diabetes, né? Da insulina. Então, assim, ela não está naquele quadro vacinal da criança, naquela caderneta? Tá. Então as crianças já são, por obrigação, tem que tomar, né? O Edmilson é porque esqueceu lá no tempo de criança, né? E é dose única? Assim, uma vez só, não precisa reforço, não, né? Geralmente você faz uma em 6 meses, né? Duas e pronto, né? Ok. Não, e comentando aí já na sua fala sobre a alimentação que deve, né, ser ingerida, atividades físicas, e sobre fatores ambientais e nutricionais. Esses celulares que a gente usa, essa radiação que a gente está constantemente exposta, e que tipos de alimentos podem influenciar nesse desenvolvimento de câncer? Então, para você ter uma ideia, na China, a principal causa já de câncer de pulmão não é mais o cigarro, não, é a poluição ambiental. Se você, quando estiver passando alguma reportagem em Pequim, na televisão, pode olhar que o céu é eternamente cinzento, só de poluição. Então, aquilo vai tudo para dentro do pulmão, são substâncias tóxicas que estão no meio ambiente que vão induzir o câncer. Então, no Japão já é a principal causa de câncer. Nos Estados Unidos, está agora a geração de 30, 40 anos que vão morrer antes dos pais de câncer. Infelizmente, a primeira vez que está acontecendo na história da humanidade, uma geração que vai começar a morrer antes dos pais, porque os americanos engordaram demais. Então, os americanos perdem os 150, 200, 250, 300 quilos. Tudo dele lá é galão, né? Um galão de 3 litros de leite, 3 litros de refrigerante. Pode olhar nos filmes, ou que já teve a oportunidade de ir, que tudo é um galão, né? Quantidades enormes. Então, alimentos processados, eles são cancerígenos. O refrigerante hoje deveria ter lá igual a mesma coisa do cigarro, o refrigerante. Esse produto causa câncer. Você está tomando, está sabendo que vai aumentar seu risco de câncer. Todos eles são produtos cancerígenos, já catalogados em todas, inclusive aqui pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto Internacional de Pesquisa contra o Câncer, chama IARC. Todos os embutidos, né, alimentos processados, estão associados ao aumento do risco de câncer de próstata, câncer de útero e câncer do intestino, principalmente. O celular já foi feito muito estudo, porque se a pessoa fica com muito tempo nele, isso aumentaria o risco de câncer cerebral. Neste momento, não há nenhum estudo científico que comprove isso. Mas essa hipótese está sendo estudada, está sendo levantada, e muitos pesquisadores recomendam que você, se vai conversar longamente, que utilize um fone de ouvido. Põe o celular aqui e utilize o fone de ouvido. Talvez seja uma estratégia para diminuir essa radiação de ficar meia hora, 40 minutos com o celular. Não há evidência científica nesse momento, mas isso ainda está em investigação. O celular é de longo prazo, né? O celular é recente ainda no nosso meio. As crianças que vão completar 30 anos agora, é que a gente vai ver exatamente o que é que aconteceu 30 anos depois, que a gente começou
usar telefone muito tempo, quanto tempo usa por dia. Então, o fator ambiental, ele é importantíssimo, e o que a gente come. Então, ninguém tem dúvida que refrigerante, comer açúcar demais, carne vermelha, gordura, fritura, enlatados, embutidos, refrigerante, doce, rapadura, mel. Eita, até a rapadura entrou Tudo aí. isso são associados ao aumento do risco de câncer. Por quê? Porque quem se alimenta disso, ele geralmente se alimenta do pacote todo. Se alimenta de tudo que é ruim. Eu te digo que lá em casa eu vejo isso. Então, um que faz as coisas direito, o outro que não tem quem dê jeito. Né? Então, é muito difícil. Em alguns países, isso é uma política de Estado. Na escola, a criança entra, vai comer o que tem, determinado pela nutricionista. Frutas, verduras, legumes, não tem refrigerante, não tem enlatados. Aqui em muitas escolas você tem lá fritura, refrigerante, a bomba, ou seja, um monte de substâncias que são cancerígenas. E não só cancerígenas, vão dar obesidade, hipertensão, diabetes, acidente vascular cerebral, infarto. Então, uma série de condições que os fatores são os mesmos. Então, a gente tem que estimular nossas crianças a praticar atividade física. É claro que a violência contribui muito, a violência urbana, para diminuir o acesso das crianças. Você tem, Teresina, praças maravilhosas que não tem ninguém. Antigamente, todo mundo brincava na praça, andava de bicicleta. Hoje a pessoa quer roubar a bicicleta, quer roubar o celular, quer roubar tudo. Então, a gente vive, né, num problema muito sério também. Né? Aí, assim, só confirmando aqui, né, a Isabela, ela diz, né, então, nosso estilo de vida pode determinar se teremos câncer ou não. Hoje é estimado que em torno de 1/3 dos cânceres poderiam ser prevenidos, né, com atitudes de vida saudável, com atividade física, sobretudo alimentação, não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas ou ingerir com moderação. Ok. Daqui a pouco a gente bota aqui para o pessoal fazer perguntas, para a gente terminar aqui a lista que a gente tem, né? Nós temos ainda um tempinho. Sobre exames, né? É importante a pessoa, de fato, fazer o autoexame, mas qual frequência? Eu fiz ontem, não senti, não percebi nada. Eu vou fazer amanhã de novo, depois de novo? Quando que eu devo ter essa frequência? Qual frequência eu devo fazer? Marlete, esse é um tema que eu gosto muito. Quem tiver interesse nesse assunto de exames, no meu site, que chama doutorsabas.com.br, tem um livro lá que vocês podem baixar. Esse livro aí também do câncer hereditário eu passei para a Sheila, para colocar no grupo de vocês, do WhatsApp. Tem um livro que eu escrevi, chama A Indústria da Doença. Como o medo induz a exames e cirurgias desnecessárias. Fazer exame é importante, mas nós estamos, neste momento, no mundo todo, fazendo exames demais e cirurgias demais. São procedimentos absolutamente desnecessários. Todo dia eu tenho no consultório paciente que chega com um livro de exames, solicitado por colegas médicos. O médico, na maioria das vezes, genuinamente, ele está acreditando que está fazendo o melhor pelo paciente. E o paciente também acredita, porque está no subconsciente coletivo, que quanto mais exames eu fizer, melhor. Quase sempre, quanto mais exames você fizer, vai ser pior para você. Vai ser bom para mim, que eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou achar mais coisas que não precisariam ser tratadas e terminarão sendo tratadas, coisas que você nem sabia que tinha, nem sentia nada, e que são benignas, e que não ia te matar nunca se você não fosse atrás dela. Exemplo típico dessa condição, ultrassonografia de tireoide. Uma pessoa que não sente nada, não há indicação de fazer ultrassom de tireoide. Isso é má prática médica. E se vocês forem conversar com os familiares de vocês, sobretudo sobre as mulheres, de cada 100, umas 15, 20 já fizeram ultrassom de tireoides, pelo menos. Então, você pega no seu pescoço aqui, você não sentiu nenhum caroço, nenhuma pitomba, nenhum limão, esqueça. Não deixe ninguém chegar perto da sua tireoide. Se vier com ultrassom, que você corre com mais de 1000. Porque você está procurando chifre em cabeça de jumento. Não há nenhuma sociedade médica que recomende fazer ultrassom de tireoide, ultrassom de abdômen, ultrassom transvaginal, em quem não está sentindo nada. Não há recomendação. Ponto. Isso é consenso científico
no mundo todo. E por que que pedem? É porque foi criada essa cultura, no final do século passado, da década de 80 para cá, que nós saímos de uma época que a gente tinha poucos exames, os exames foram aumentando, e a gente foi acreditando, eu mesmo fui formado assim. E depois eu comecei a ver que isso não estava certo. E um grupo de médicos no mundo todo começou a se questionar sobre isso. E surgiu um movimento chamado Choose Wisely, que se vocês colocar no Google escolhendo sabiamente, você vai cair dentro da página desse grupo no Brasil, que é um grupo ainda incipiente, que está começando, e tem outro grupo que chama Medicina Sem Pressa, que é fazer uma medicina centrada no paciente, na história clínica, na vivência dele, de como é que ele vive, e elaborar uma hipótese diagnóstica e solicitar os exames que precisam. Então, eu gostaria muito de pontuar isso, que é o excesso de exame, que vocês comecem a ficar se perguntando se realmente precisa fazer a tal bateria de exames. Não precisa. Hospitais sérios no Brasil começaram a fazer isso, mas foram tão criticados mesmo. O hospital que eu fiz residência em São Paulo começou um serviço de check-up, que a pessoa chegava lá de manhã, ficava até de noite fazendo exame. Mas nós, como os residentes, nós nos revoltamos contra isso dentro do hospital e acabamos com o serviço lá dentro, de check-up, porque era um absurdo, não tinha evidência científica, aquilo era coisa comercial, e em São Paulo está cheio desses hospitais. Você chega lá de manhã e faz o exame o dia todo, e a pessoa se sente o máximo. Ela não está sabendo que ela está procurando chifre em cabeça de jumento. Principalmente os exames radiológicos, né? Procurando sarna para se coçar. Você não está sentindo nada, faz ultrassom de tireoide e acha um nódulo. Você vai ganhar uma punção. Ganhar não, você vai pagar uma punção. Vai sofrer com a punção. Resultado, veio benigno, ok, você esquece, toca o barco para frente. Não, nós estamos em dúvida, vamos repetir. Outra furada. Nós tem uma célula meia feia aqui, nós vamos ter que tirar a sua tireoide. Aí tira a sua tireoide, você vai comprar hormônio o resto da vida. Que era um dinheiro que daria para você construir talvez uns 2 quartos na sua casa. Mas aí deu câncer, aí você vai fazer iodoterapia. Aí teve um problema na sua cirurgia, deu uma lesão no nervo laringeu, que é um nervozinho que vai para a voz. Você fica rouca o resto da vida. Não há nenhuma evidência científica de que correr atrás de câncer de tireoide vale a pena. E quais seriam os exames, então, que valeria a pena fazer? Para um paciente jovem, abaixo de 40 anos, que não sente nada, ele não precisa fazer exame nenhum. Ponto. A pessoa é jovem, faz atividade física, corre, joga bola, ele precisa fazer que exame? Nenhum. Aí o cara vai na academia, mas se não trazer o laudo do cardiologista, não pode fazer a atividade física. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso não tem nenhuma sustentação científica. O eletrocardiograma, para quem não sente nada, ele não serve para absolutamente nada, nem para quem tem 70 anos. Então, o que nós recomendaríamos para as mulheres e para os homens? Nós estamos falando de pessoa que não sente nada. Mas se você tem 30 anos, sentiu um caroço na mama, vomitou sangue, urinou sangue, está perdendo peso, tem dor na barriga, tem diarreia, obviamente você precisa ser examinado e avaliado e o médico decidir o que precisa ser feito. Então, para aquela mulher que está assintomática, o que é que nós recomendamos hoje de exame? A partir dos 25 anos, para aquelas que são sexualmente ativas, o exame de Papa Nicolau faz aos 25 e aos 26. Depois de 2 exames normais, faz a cada 3 anos. Não é para fazer exame ginecológico de 6 em 6 meses, colposcopia, ultrassom transvaginal em quem está assintomática. Ponto. Isso é consenso no mundo todo. Completou 40 anos, mamografia, que pode ser feito anual ou a cada 2 anos. As duas estratégias estão adequadas. Ultrassom, fazer quando tem dúvida na mamografia. Completou 50 anos, pesquisa de sangue nas fezes. Qual é a finalidade desse exame? Pesquisar câncer do intestino. O câncer do intestino é o segundo câncer mais frequente no homem e na mulher. Então, esse exame é recomendado fazer no homem e na mulher. Então, todo ano faz esse exame, é um exame simples. Se ele der positivo, aí faz a colonoscopia. Para os homens, câncer de próstata. Eu tenho
55 anos, aí ia falar 53, eu querendo ser mais novo. Tenho 55 anos, sou preto, tenho o maior risco de ter câncer de próstata. Eu não faço PSA, não recomendo ninguém da minha família fazer. Por quê? Correr atrás de câncer de próstata é procurar também chifre e cabeça de jumento. Novembro Azul começa domingo, é? Amanhã? Não, segunda-feira. Então, segunda-feira começa o Novembro Azul, que é a campanha do câncer de próstata. O câncer de próstata, o benefício que você vai ter de achar o câncer de próstata inicial, ele é muito pequeno. O melhor estudo que tem aumenta em 0,7% a sua chance de cura. 0,7%. É muito pouco. Então, eu estou fora, eu não faço, não deixo meu pai fazer, nem meus tios, oriento eles tudinho que não deve fazer. Porém, se seu pai morreu de câncer de próstata com 55 anos, com 60 anos, de repente ele pode ser um portador daquelas mutações, aí nesse caso é um caso separado. Você vai estudar aquele caso, fazer o teste genético, se ele for mutado, você vai fazer um acompanhamento mais de perto. Mas para um homem que não tem casos na família, ou o pai morreu de câncer de próstata com 100 anos, com 90 anos, com 80 anos, a minha chance de ter um câncer de próstata hoje é em torno de 35%, 40%. Então ele é muito alto. Eu não estou sentindo nada. Se eu for procurar, se 10 pessoas na minha idade for procurar, 3 a 4 vão achar um câncer de próstata. E aí vai biópsia, cirurgia, impotência, incontinência, usar fralda o resto da vida. Então, uma série de morbidades para ganhar 0,7%, 0,9%. É muito pouco, menos de 1%. Então, eu estou fora. Então, a recomendação hoje do Ministério da Saúde é que seja discutido com o médico e com o paciente se ele quer ou não fazer o exame. A própria Sociedade Brasileira de Urologia, que é a médica, que é a sociedade que congrega os urologistas, ela recomenda que os homens a partir de 50 anos façam o PSA, mas que discuta com os seus médicos, está lá escrito, pode entrar no site, discuta com o seu médico os malefícios e os prováveis benefícios. Então, que discuta com seu médico os malefícios, impotência, incontinência, prostatite, internação, infecção na próstata, sangramento de pós-biópsia, e os prováveis benefícios, que é esse 1% da sobrevida. Ah, mas 1% eu quero. Não, tudo bem, você está explicado, você entendeu, você aceita, se você acha bom 1%, ok, eu acho pouco. Se dissesse, não, é 20%, 30%, eu dava uma balançada, mas aí é muito pouco. O próprio câncer de mama, o benefício ele não é tão grande em termos de aumento de sobrevida. Quando eu faço a mamografia, eu aumento a quantidade de vida daquela mulher, mas é pouco também. Qual é a grande vantagem para a gente discutir isso, a gente precisava passar uma semana falando sobre isso. Mas esse é um tema que me empolga, porque nós precisamos divulgar isso para a população. É por isso que eu não recuso nenhum convite. Para todo lugar que me chama, eu vou. Né? Para tentar formar mais opiniões e que as pessoas tenham acesso. O principal benefício da mamografia é não perder a mama e não fazer quimioterapia, porque você achar um tumor pequeno, não perde a mama e não faz quimioterapia. Mas hoje nós temos consciência de cada 100 pacientes que eu opero hoje, talvez em torno de 15 desses pacientes a 20, é a mesma coisa da tireoide. Aquele câncer, nós fomos mexer nele, que ele poderia ter ficado lá, a pessoa ia morrer com ele, e não dele, ia morrer que não ia nem saber. Não é para causar confusão na cabeça de vocês, é para colocar informação científica verídica, que é difícil você ver alguém da área médica falando sobre isso. É uma mudança de paradigma, porque, genuinamente, todo mundo acredita que ele está fazendo melhor. A maioria dos médicos e especialistas sabem disso. Mas ninguém quer tocar nessa ferida, porque é uma ferida que mexe com uma estrutura muito grande. Quando eu escrevi esse livro, A Indústria da Doença, como o medo induz a exame e cirurgia desnecessária, eu fui desaconselhado por vários colegas a não publicar o livro. Mas hoje eu sou um livre pensador e sou independente, deixei meus empregos públicos exatamente para não ser podado em nada, e realmente eu tento reproduzir, dizer para a população o que eu vejo nos estudos científicos, o que é a minha prática clínica desses 30 anos de médico,
e centrado em uma coisa. A nossa função como médico é beneficência, ou seja, fazer o bem, e não maleficência, ou seja, não fazer o mal. Essa é a ação central do médico. Eu faço ultrassom no meu consultório. Às vezes a paciente chega lá com um nódulo, 15 anos de idade, um nódulo palpável, fibroadenoma. Mas, doutor, eu queria fazer um ultrassom. Digo, olha, o ultrassom custa R$200. Você vai lá no João Claudino, no shopping, compra um shampoo, um batom, uma joia, um anel, um negócio, faça um lanche, jante, faça qualquer coisa, compre uma roupa. Não vale a pena, porque isso só vai ser bom para mim. Para você não tem vantagem nenhuma. Ou a pessoa que tem um sinalzinho aqui, quero tirar a minha filha. Não tire isso aí, vai gastar seu dinheiro com outra coisa, não está lhe incomodando. Mas eu tenho medo, não tenha medo de ser assaltada, né, de não fazer atividade física, de tomar muita cachaça, de andar de moto sem capacete, de dirigir bêbado. Disso é que a gente tem que ter medo, né? Muito bom, né? E até tinha uma pergunta aqui, né, sobre o preconceito que as pessoas têm em fazer exame e consulta, né, de buscar, que às vezes as pessoas deixam o tempo. Mas aí, diante dessa fala, né, a gente entende que a relutância das pessoas é benéfica, né? É. Pois é. No geral, o que é importante? Depois dos 40 anos, você saber sua glicemia, porque isso é importante, diabetes mata, saber o seu colesterol, né? Depois dos 50, saber como está a função da sua tireoide. Mas para saber a função da tireoide, não é para fazer ultrassom, a função é examezinho de sangue. Então as pessoas confundem muito, há uma confusão muito grande. Mas eu quero saber como está a minha tireoide. Aí faz ultrassom, não é ultrassom, é o exame de sangue. Se o exame de sangue dá alterado, não precisa fazer ultrassom de tireoide, ponto, continua sem precisar fazer. Você vai tomar os remedinhos para ficar bem. Entendeu? Então, eu consigo convencer a maioria dos meus pacientes a não fazer exame. Eu não peço exame em que eu acho que não vale a pena. Às vezes o paciente paga a consulta, mas doutor, eu exijo que você devolva o seu dinheiro, você marca com outro médico que ele pede. Não peço, porque eu não ensino isso, né? E eu construí minha carreira em cima disso, de uma reputação de fazer o que é certo, porque é o certo a fazer, ponto. Você tem que fazer o certo, porque é o certo a fazer. Né? É como se tivesse, né, você está sendo vigiado pela sua consciência, você não pode, né, se estuprar, né, por conta de... Eu sempre digo, o paciente não tem razão. O paciente não tem razão. O Código do Consumidor diz, o cliente sempre tem razão. O paciente não é cliente. Quando nos hospitais ficam chamando de cliente, minha filha, eu não tenho cliente aqui, eu tenho paciente. Cliente é quem vai numa loja comprar um perfume, comprar um carro, comprar uma bicicleta, comprar um quilo de arroz. Aqui, a medicina é uma atividade que ela é de meios, ela não é de fim. Eu não posso, a paciente chega, mas doutor, eu vou ficar curada. Minha filha, está aqui meu celular, eu vou estar com você 24 horas por dia, se você precisar me ligue, estou do seu lado, nós vamos lutar junto, mas você sabe que eu não posso lhe prometer isso, você sabe que eu não posso dizer isso. E todo mundo sabe, então não posso mentir para você. Mas nós estamos do seu lado e vamos para a batalha, vamos ter fé em Deus, ter fé na sua crença, fazer o que tem que ser feito e vamos vencer a batalha. Se a gente não vencer, né, vamos ficar junto com você até o fim para você fazer a sua passagem de uma forma que seja confortável. E para fazer essa passagem é importante que a gente viva bem. Existe um grande estudo da Universidade de Harvard que acompanhou os estudantes durante 70 anos até eles morrerem. O que impactou no final para fazer essa transição da morte, para ser uma morte mais feliz, mais tranquila, foram os relacionamentos que você construiu, coisas que vocês fazem muito bem na igreja de vocês, que é juntar a comunidade, apoiar, né, viver em harmonia, sem confusão, tentar resolver os conflitos de forma amistosa. Então, tudo isso conta para você ter uma saúde física, mental e fazer a transição bem feita na hora que chegar a morte. Eu costumo dizer, se a morte chegasse hoje, diz, não, está a hora de tu ir. Eu não ia negociar com ela nada, tudo que eu queria fazer eu fiz. Então vamos, se é para ir, vamos, não há como espernear. Então, como não há como espernear, vamos viver bem,
né? Todo mundo defender a sua crença, respeitar a crença do outro, né? E viver em harmonia. Esse é que é fundamental, porque isso vai trazer paz para você na cabeça, você vai viver melhor. É fácil isso? Não, porque todo mundo tem um pouco de doideira, de perto ninguém é normal, né? Todo mundo, o ideal é que todo mundo tivesse um psiquiatra para a gente andar com ele aqui o dia todo, arrastando ele aqui, para ele ficar dando as cutucadas, ó, te ajeita, né? Entra na linha, né? Às vezes a pessoa explode em casa, faz confusão, né? Com tudo, né? Mas você tem que tentar viver em harmonia. Doutor, eu não sei quanto tempo você ainda me dá para lhe entrevistar, eu acho que... Bora lá. Ah, tá. Então, bora. Eu passo já para você, deixa eu só fazer... Convite aí, viu? Certeza. Aí eu passo já para a igreja, só fazer aqui as do YouTube, tá? Aí a Débora que pergunta, então o nosso emocional nos adoece? Com certeza, não tem nenhuma dúvida disso, né? Quem vive numa instabilidade emocional muito grande, né, isso baixa o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é uma barreira contra todas as doenças, inclusive o câncer. Não é que aquilo seja o fator causal, mas ele colabora, ele é um coadjuvante. Então, se você já tem uma alteração genética, que você já herdou, e você vive uma vida realmente muito ruim do ponto de vista emocional, isso vai te afetar. Tanto é que as pessoas caem o cabelo, tem erupção de pele, né? Tem paciente que não consegue se alimentar, tem paciente que tem diarreia. Então, isso é o que nós chamamos da parte que é estudada na medicina psicossomática. Alterações psíquicas que levam a alterações no nosso corpo, alterações físicas. Então, você tem que viver bem, meditar, ter uma religião, ter pessoas que você gosta. Se o distúrbio for muito grave, tem que ter apoio psicológico, apoio psiquiátrico. A gente sabe que a assistência psiquiátrica no Brasil, ela precisa melhorar. Está muito difícil, né, principalmente nessa pandemia agora, o que nós temos de pacientes que estão perturbados, né, nós temos aqui um colega médico, aqui em Teresina, que ele nunca saiu de casa. Preso, jovem, ele doidou de um jeito que não tem quem tire, nem com psiquiatra, psicólogo, não sai. Cirurgião, nunca mais operou, acabou a vida dele. Então, às vezes, o medo, né, a pessoa já tinha uma predisposição, então isso com certeza afeta. E a última aqui, antes da gente abrir aqui para o pessoal da igreja, né, a Isabela ficou só com uma dúvida em relação aos exames. Né? Vou sugerir para ela ler o livro, né? Mas vou falar aqui, Isabela, tá? Ela diz assim, então o exame ginecológico deve ser feito de quanto em quanto tempo? Ou só quando sente algo estranho? Aí ela justifica aqui, né? Que fez a pergunta porque os médicos falam que de 6 em 6 meses ou uma vez por ano. O exame ginecológico hoje recomendado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, na Lua, em tudo é lugar, em Timbiras, na minha cidade, Maranhão, é a cada 3 anos. Fez 2 exames de Papa Nicolau negativo, faz a cada 3 anos, não precisa fazer menos do que isso. Se neste intervalo você teve um sangramento anormal, um corrimento vaginal anormal, uma dor pélvica anormal, você vai procurar ajuda médica se está com sintoma, mas se você está totalmente assintomática, vá gastar seu dinheiro no shopping do João Claudino, ou no shopping aqui da avenida, aqui nas lojas da avenida, como é o nome? Do Parque Piauí. Do Parque Piauí, qual é o nome da avenida aqui? Juarez Estava. Juarez Estava. É muito mais negócio, mas essa que é a verdade. Mas é interessante, doutor, porque esse ano eu faço os meus exames, o tal do check-up anualmente, né? E esse ano eu ainda não fiz por conta da pandemia, né? Tinha mais de ano. E a médica, quando eu fui esse ano, ela disse assim, nossa, mas você já está esse tempo todo sem fazer o check-up? Ela pediu aquela lista, inclusive era a clínica geral, né? Pediu até o dos ginecológicos, né? Para fazer. Mas eu faço esse acompanhamento, mas assim, é mudança de paradigma, né? Não é fácil. Mas o bom é que agora o povo está esclarecido e se o médico... ainda que o médico peça, né? Só já sabe, só vai quando realmente precisar. Porque a pergunta que tem que ser feita é, o que é que esse exame vai me beneficiar? O que é que ele vai mudar a minha vida? Se eu não fizer, o que é que vai acontecer? Se essas perguntas forem todas negativas, não tem por que você fazer esse exame. Eu preciso fazer uma ressonância de crânio de 6 em 6 meses, porque 4% da população tem aneurisma.
Não, isso não é efetivo, porque vai achar um monte de tumor benigno no cérebro e você vai ganhar a cirurgia cerebral. Então não vale a pena. Para aquele que tiver sintoma, dor de cabeça súbita, esse tem que fazer. Né? Como eu vi outro dia uma mãe que o filho morreu, depois de muita dor de cabeça em casa, 1 mês de dor de cabeça, não foi fazer o exame, estourou o aneurisma e ele morreu. Aí é um absurdo. Então, nós estamos falando de pessoas que não estão sentindo nada. Tem sintoma, procure ajuda médica. Não tem sintoma, os intervalos são esses mesmos grandes. A gente tem que ver se o benefício é melhor, né? Se o benefício vai valer a pena, né? Vamos aqui na ordem, certo? Sejam objetivos, por favor. Bom dia, doutor. Bom doutor, dia. Eu queria aproveitar esse momento para fazer uma pergunta ao senhor, um caso que aconteceu comigo. Em 2015, eu descobri que eu estava com câncer de próstata. E no mesmo ano foi feita a cirurgia, lá em Fortaleza. De então, depois da cirurgia, eu não passei por nenhum processo de tratamento, como quimioterapia, nem radioterapia. Foi só a mesma cirurgia. Aí, de então para cá, eu venho fazendo o meu exame, o livre, o PSA livre, o total. Vem dando sempre abaixo de 0,6. Aí eu quero que o senhor me diga direitinho, que faz tempo que eu não converso com o meu médico, qual é a minha situação. Sempre dá 0,6. Não. É uma consulta. Como é seu nome? José do Egito. Eu sou José. É o seguinte, como eu disse anteriormente, o câncer de próstata é uma coisa que a gente tem que aumentar a discussão com os homens. Não é uma discussão mais franca. Essa discussão ela não acontece porque o peso da indústria ele é muito pesado. Há uns 8 anos atrás, o presidente do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é vinculado ao Ministério da Saúde, ele foi na Folha de São Paulo e foi dizer exatamente isso que eu disse aqui, que não valeria a pena fazer rastreamento de câncer de próstata. Foi o que aconteceu, ele teve que se retratar e foi demitido 2 dias depois. E isso está escrito no site do INCA, você pode acessar lá hoje. Eles atualizaram esse ano o diagnóstico precoce do câncer. Eu vou até mandar para a Sheila também o documento. Eles atualizaram agora, está lá escrito em letras garrafais. Não é para fazer rastreamento de câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, quando ele é diagnosticado inicialmente, o tratamento é só cirurgia. Tirou, acabou e fica acompanhando com PSA. A radioterapia, a hormonioterapia, quando está um caso mais avançado. Mas o grande questionamento é que em torno de 70% dos cânceres de próstata, eles são indolentes. A gente morre com ele e não dele. Por que a gente sabe isso? Foram feitos vários estudos de autópsia. Morreram 1.000 homens, a partir de 50 anos. Eles foram lá tirar a próstata de todos os cadáveres e cortaram de 1 em 1 milímetro para ver quem tinha câncer de próstata. Aos 80 anos, 70% a 80% dos homens têm câncer de próstata. Na minha idade, 35% a 40% dos homens têm câncer de próstata. Não sente nada. E a maioria vai morrer com o câncer de próstata e não do câncer de próstata. Os homens que morrem de câncer de próstata são 4%. Se eu pegar 100 homens aos 100 anos, praticamente todos têm câncer de próstata, mas 4 vão morrer. 96 não vão morrer de câncer de próstata. Então, essa é a conta. Para que é que eu vou atrás de uma doença que mata pouco? Ah, mas eu posso antecipar o diagnóstico e evitar a metástase. Mas não vai viver mais. Não sou eu quem está dizendo isso, são os estudos científicos que estão publicados. Eu nunca fiz estudos sobre câncer de próstata. São estudos caríssimos, foram gastados bilhões nesses estudos no mundo todo, estudada a quantidade enorme de homens nos Estados Unidos e na Europa, e esses são os resultados. Né? Fazer não está errado, você diminui a possibilidade de ter uma doença metastática, aumenta em 0,9, o melhor estudo que tem, a taxa de sobrevivência, que eu acho muito pouco, por todos os efeitos que ele pode causar. Em 30% pode ter incontinência, 30% pode ter impotência, então tem uma série. E hoje, o que é que nós temos feito muito? Um paciente de 65 anos, ele fez o PSA e deu alterado, fez a biópsia e deu um câncer de próstata. Você faz uma ressonância dele e você não vê nada. Você vai chegar a dizer para ele, olha, o seu câncer é um câncer bonzinho, por todos os exames que nós temos, e nós propomos para você não fazer nada, ele vai só acompanhar.
6 meses você vai fazer o PSA, se aumentar a gente repete a próstata, repete a ressonância. A pergunta é, para que é que eu vou atrás do negócio para botar na cabeça da pessoa? Na hora que ela chegar do serviço de noite, na hora que ela botar a cabeça no travesseiro, ela só vai pensar no diabo desse câncer. Ela não vai pensar em outra coisa. E vai alterar completamente a vida dele. Esse chama, né, conhecimento, né? Quanto mais a gente tem conhecimento das coisas, mais a gente vai acertando. Então, e assim, a realidade nua e crua, por exemplo, quando eu opero um paciente com câncer de mama, que é lá de São Raimundo Nonato, por exemplo, essa paciente, ela não precisaria voltar nunca mais no especialista. Ela poderia ser acompanhada pelo médico do PSF. Esse é que é o certo. O certo é que nós tivéssemos uma estrutura boa e uma credibilidade no médico do PSF, que o médico que está no posto de saúde, ele é capaz de resolver, quando ele é bem treinado, 85% das demandas da sociedade. Um caso como o do senhor, não precisaria ir no especialista. Poderia fazer o exame, por exemplo, 6 meses, está lá, está normal, ok. Não precisa, às vezes nem precisa passar com o médico, passa com a enfermeira treinada em acompanhamentos. Tá bem, acabou. Olha, aqui agora a outra pergunta aqui da irmã. Doutor, boa noite. Aliás, bom dia. Eu vou contar o meu caso, como você é profissional, e para você me tirar algumas dúvidas. Há mais de 20 anos que eu uso corticoide, porque eu tenho vários tipos de alergia. Então, é contínuo, entendeu? Aí comecei a inchar, engordar, mas aí não estava me vendo, não estava gostando do que eu estava vendo, claro, no espelho. Aí um amigo me consultou, me indicou que eu procurasse um gastro para fazer uma bariátrica. Até então, eu fui no médico, ele lá me passou, disse que eu tinha que passar por um laudo de 5 médicos. Cardiologista, endocrinologista, nutricionista, psicólogo e o meu pneumologista. Para junta médicos. Quando eu tivesse o laudo de todos esses exames, aí ele ia fazer minha bariátrica. Aí eu peguei, fiz todos os exames, passei por todos eles, fiz o laudo, levei tudo. Só que teve um exame que ele passou que eu não consegui fazer. Foi aquela colonoscopia, não é isso? Aí o que ele me disse? Não, para essa cirurgia não é necessário esse exame. Entendeu? Aí tudo bem, marcou lá a cirurgia, eu fui fazer minha bariátrica. Até então eu fazia grupo de um grupo de bariátricas e sabia exatamente o que comeriam depois da cirurgia. Aí quando foi na noite, me trouxeram mingau. Eu já tinha feito a cirurgia, eu já pegava aqui e sentia os pontozinhos, o laser e tudo mais. Aí eu comecei a estranhar, digo, não é normal. Mas também naquela dúvida, meu filho até então me acompanhando e uma amiga. Aí no outro dia de manhã lá e vinha um mingau novamente. Eu estranhando e sem querer, mas tudo bem. Quando entra um médico, 7h30 da manhã, claro, do nada. Aí você sabia que você não fez a bariátrica? Eu disse, não. Você sabia que você está com câncer no pâncreas? Eu disse, também não sabia, doutor. Aí, não era meu médico, até então eu não conhecia. Eu achei que foi alguém que fez parte da equipe, não sei. Aí aquilo me deu uma certa revolta. Eu digo, não, senhor, não sabia. Aí tudo bem, aqui só fiz meu filho, ligo para o meu médico, era doutor Adécio Aragão, não sei, acho que você conhece, que ele a especialidade é esse, fazer bariátrica. Aí então, me internei, aí saí do hospital, eu disse, meu filho, me leve direto para a UDI, eu vou já fazer uma tomografia. Eu vou já calar a boca desse médico. Aí fui, fiz a tomografia, fiz particular e vou sair daqui só com o resultado. Quando saí, aí descobri que não era no pâncreas, era no intestino. Até então, doutor, eu nunca senti nada na minha vida. Nenhuma dor, nada. Mas a partir do momento que o médico me fechou, eu fiquei 40 dias e 40 noites morrendo e vivendo e ele sem querer me operar. Porque ele disse que eu não ia resistir, porque eu ia morrer, que eu ia tomar não sei quantas bolsas de sangue. E então, até então, eu morrendo e vivendo, e meu Deus, eu estou me definhando e sofrendo, e dizia, meu filho, liga para o doutor Adécio, ele tem que me operar.
Aí ele disse ele que não ia me operar, que meu filho tinha que assinar um termo porque eu não ia sobreviver. Aí quando foi um dia orando, eu já até fazia parte aqui da igreja, e eu orando a Deus e dizendo, Senhor, se for da tua vontade, que eu me vá logo, mas também se não for, me dá uma luz. Aí eu senti como se alguém chegasse perto de mim e pegasse na minha mão. Eu levantei. Nessa noite eu tinha passado a noite vomitando sangue. Aí ele disse, mãe, eu vou lhe levar no UPA para a senhora tomar um soro. Eu digo, meu filho, não vai adiantar, me leve para o hospital que o médico tem que me operar hoje, que de hoje eu não passo. Aí assim, ele ia subindo aqui para me levar para tomar esse soro, aí o telefone dele toca, aí era o meu médico perguntando, como é que ela amanheceu? Doutor, ela não está bem, estou levando ela para tomar um soro. Aí eu peguei, aí depois peguei ela e trago ela imediatamente aqui para a média mais adulto. Aí eu fui para lá, ainda passei o dia todo lá, tive que brigar nos corredores, porque eu digo, se fosse para me matar, poderiam ter deixado em casa. Eu estou aqui desde de manhã e ninguém toma iniciativa, até acho que então ele com medo de fazer minha cirurgia. Aí eu cheguei para ele, doutor, me leve para o centro cirúrgico, porque você não é você que vai fazer minha cirurgia. Quem vai fazer é Deus, você é apenas o enviado dele. Faça minha cirurgia, doutor. Não, mas não sei o que, meu filho teve que assinar esse termo. Aí tudo bem, eu fui para o centro cirúrgico, aí ele disse, ore porque ela não vai voltar. Ela tem 1% de chance de sobreviver. Aí eu digo, pois eu vou mostrar para você. E para o Deus que eu creio, que eu acredito e que eu sirvo, como eu vou sobreviver. Aí eu fui para essa cirurgia, meu filho foi para casa, fazer um lanche até então. Vou ser mais rápido, gente. Tá entendendo? Aí meu filho foi para casa fazer um lanche que disse que a cirurgia ia demorar 8 horas. No entanto, menos de 3 horas depois, ele ligou para o meu filho. Aí o filho já começou a chorar e disse assim, minha velhinha não sobreviveu. No entanto, ele só fez dizer, rapaz, eu não sei o que aconteceu com a sua mãe, ela não vai tomar nenhuma bolsa de sangue e ela vai agora ficar só aqui numa semi-intensiva e amanhã ela já vai para o apartamento. Aí eu só comigo, ele não sabe, meu filho, mas eu sei. E eu estou curada hoje, vai fazer 4 anos que eu fiz essa cirurgia e eu estou curada para a glória e honra do meu Deus. Eu vou aproveitar a vida, não vai tocar o barco para frente. Gente, ainda tem tempo para o senhor, doutor? Já podemos encerrar? Vamos lá. A Lindalva aqui. O Edmilson e a Lindalva e a gente encerra. Doutor, primeiro eu queria dizer, né, que a coragem sua de desafiar a medicina, né, que eu acredito que está sendo uma barreira, né, porque falar o que o senhor está falando aqui, publicar o que o senhor é o que diz que está no livro aí, vai realmente de encontro a muitas opiniões do meio científico, né? Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu vi uma vez, no início, antes de eu começar, o senhor falou logo sobre questão de informações. Se vê muita informações e às vezes informações podem levar para outro lado, né? Então, numa informação que eu vi, e agora que eu estou diante do senhor, vou fazer falando sobre o xarope do câncer, né? Que a maioria desses produtos, né, é à base de plástico, desses objetos de plástico, né, são derivados do petróleo. E quando se usa o micro-ondas, aquece aquilo dali e se vira um xarope, né? E eu queria saber se tem base científica, o que é que o senhor diz sobre isso. O uso de produtos de plástico no micro-ondas, se realmente é cancerígeno ou não cancerígeno. Tem muito estudo sobre micro-ondas, né? Inclusive, da mesma forma do celular, se isso aumentaria o risco de câncer. O plástico, ele não, tem alguns tipos de produtos que podem ir no micro-ondas de plástico, mas muito específicos, então não é recomendado. Você pode levar vidro, esses outros não tem problema nenhum, não há nenhum estudo científico que ateste isso. Quando fala em plástico, a preocupação hoje são com os microplásticos que têm sido já detectados no ser humano, né, que estão circulando no meio ambiente, nos mares, inclusive tem sido detectado microplástico circulando na corrente sanguínea, que talvez seja também um produto cancerígeno. Então isso já tem detectado tanto no homem quanto nos animais. Na verdade, o planeta ele está entrando numa espiral de insustentabilidade, né? Com 8 bilhões de habitantes consumindo tudo, produzindo lixo, então está muito difícil. Então,
Tem vários trabalhos com microplásticos plásticos dentro do nosso organismo já, sendo detectado microscopicamente. Né? É deteriorado, sofre degradação na natureza e a gente ingere ou com alimentos ou com água. Né? E não só isso, com outras substâncias tóxicas também. Né? E a gente encerra, né? Vamos lá. Prazer, doutor Lindalva. A minha pergunta é, mulheres que já fizeram cirurgia em relação a mioma, também cistos no ovário, de quanto em quanto tempo deve realmente fazer o acompanhamento, sendo que ainda possuem mioma e cisto no ovário? Tem uma pergunta relacionada a isso aí aqui no chat. A Girlene disse que a cunhada sentia dores abdominais, fez ultrassom transvaginal e descobriu 2 miomas. É necessário algum tratamento ou cirurgia? Já que vai falar de mioma, então já... Então, o mioma, se a pessoa não sente nada, nada de cirurgia. Se ela tem sintoma, a gente tenta tratar com medicamentos. Hoje, eu te digo que 90% das pacientes vão ficar bem com tratamento clínico. 90% das esterectomias benignas realizadas no Brasil não tem indicação, ponto. Então, de cada 10 cirurgias realizadas por doença benigna, 9 não tem indicação. Então, esse é um cenário muito preocupante. Então, a gente indica cirurgia muito pouca. Para você ter uma ideia, eu faço, em média, por ano, 20 esterectomias, mais ou menos, por doença benigna. Por câncer, eu opero muito mais, porque câncer não tem outro jeito. Mas, por doença benigna, a maioria dos doentes, a gente faz tratamento clínico. Eles acham vários de remédios que você pode fazer e o paciente ficar bem. As pacientes que fazem esterectomia e tiram ovário útero por doença benigna, por exemplo, não precisam ficar fazendo exame de prevenção se ela não sente mais nada. Tirou o útero e o colo, nada de exame de prevenção. A gente vê muito paciente que tirou o útero, ovários e fica fazendo ultrassom transvaginal, colposcopia, citologia. Isso não tem indicação. Isso também é consenso na literatura internacional. Tudo que eu estou falando aqui são coisas científicas, estão publicadas, podem ir nos sites, consultar, está tudo lá. Não estou inventando nada disso, né? Estou apenas transmitindo uma informação que eu estudo há um bom tempo. Muito bem, muito obrigada. Queria perguntar ainda alguma coisa? Era a Sheila. Aí depois você já vem para cá, Sheila, para entregar uma lembrancinha aqui para o doutor Sabas. É só uma perguntinha, doutor Sabas, que eu podia até fazer no consultório para você, mas eu vou fazer aqui porque pode alguém ter dúvida, né? E não está em relação, porque eu já ouvi falar muito sobre isso, eu não sei se é mito. Né? A história de que a mulher que amamenta, ela tem menos probabilidade de ter câncer de mama do que a que não amamenta. É verdade? É verdade. Quem amamenta tem menos câncer, né? Então, quanto mais amamenta, menos câncer. Quanto mais cedo tem um filho, menos câncer. Quanto mais precoce for a menopausa, menos câncer. Então, são os fatores protetivos contra o câncer. Então, um dos fatores do aumento do câncer no mundo todo, na mulher, é que as mulheres estão tendo filhos mais tarde, estão menstruando mais cedo e parando de menstruar mais tarde. Então, isso leva a um tempo de exposição hormonal maior, que é um dos fatores que aumenta o risco de câncer de mama. Então, amamentar é um fator de proteção contra câncer de mama. Bom, nós gostaríamos de agradecer imensamente, doutor Sabas, né? Sempre solícito quando a gente precisa, né? Deus abençoe, doutor, no seu trabalho. Eu creio que você é um instrumento de Deus para a salvação de vidas, né? E nós agradecemos muito, agradecemos também todos que se envolveram perguntando aqui ou no chat.